Bom, pessoal, conforme conversamos na nossa última aula, hoje eu estou aqui apresentando para vocês uma videoaula sobre o crime de furto majorado e privilegiado. Nós já estudamos o crime de furto simples, né, que está no caput do artigo 155. Vamos estudar, então, agora os parágrafos 1º e 2º desse artigo 155 do Código Penal, que trata do crime de furto majorado e do crime de furto privilegiado, respectivamente. Bom, primeira coisa é entendermos essa majorante do repouso noturno, tá? O que é que diz o artigo 155, parágrafo 1º, que prevê essa majorante do repouso noturno? Ele diz: a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Então, por que nós temos aqui uma majorante? Porque nós temos uma quantidade de pena que vai ser acrescentada, aumentada, não é mesmo? Então, nós já sabemos que não se trata aqui de deixa eu colocar aqui o marca-texto, não se trata aqui de uma qualificadora, mas sim de uma causa de aumento de pena ou majorante, né? Seria qualificadora se nós tivéssemos uma nova pena mínima e uma nova pena máxima maiores que da modalidade simples. Não temos isso, temos uma fração de pena, uma quantidade de pena que vai ser aumentada, tá? Que vai incidir aqui em outra fase da dosimetria. O que é importante a gente saber primeiro? É o que significa repouso noturno segundo o entendimento majoritário, né? Precisamos saber o que é repouso noturno para que nós possamos entender quando é que se aplica essa causa de aumento de pena no caso do furto, tá? Então, o repouso noturno é o período em que à noite as pessoas se recolhem para descansar. É importante vocês perceberem que não existe, a lei não traz um critério fixo, né, para a conceituação dessa majorante. Então, o que é repouso noturno vai depender do caso concreto a ser decidido pelo juiz. Nossos tribunais não fixaram parâmetros de horário, por exemplo, que o repouso noturno é das 6 da noite às 5 horas da manhã ou às 6 horas da manhã, ou que é das 10 da noite até as 5 horas da manhã. Não existe esse critério fixo, ok? Então, vai depender muito do lugar. Se você disser que o furto foi praticado durante o repouso noturno da cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, pode ser que o magistrado considere apenas após as 21 horas, né, para ser considerado um repouso noturno, período de repouso noturno, ou meia-noite, não sei, né? Agora, se o furto acontece, por exemplo, numa fazenda, né, do interior, onde nesses lugares o recolhimento das pessoas para o repouso acontece bem cedo, 7 horas da noite, por exemplo, o juiz pode considerar, se o furto foi praticado depois desse horário, pode considerar que foi praticado durante o repouso noturno. Então, resumindo, o critério para definir repouso noturno é variável, tá? Não é um critério que significa que o repouso noturno significa noite, não se identifica com o período noite, né? Mas sim o tempo em que aquela cidade ou aquele local costumeiramente recolhe-se para o repouso noturno, tá? Então, aqui, outra coisa, a maioria da doutrina entende que para existir essa agravante, para existir, essa majorante, né? Não importa necessariamente se o imóvel, a casa, né, por exemplo, esteja habitada,
né? E nem é necessário, majoritariamente entende-se que não é necessário que ela esteja habitada e nem que os seus moradores estejam dormindo. Inclusive, pode até estarem ausentes, não ter ninguém na casa, o lugar está desabitado, e mesmo assim o furto foi praticado nesse local durante o sossego noturno, ainda é considerado majoritariamente que deve ser aplicada essa majorante, certo? Então, não importa se é um local, por exemplo, uma casa habitada, não importa se tinham pessoas lá dentro ou não. Outra coisa importante, essa causa de aumento de pena aplica-se somente ao furto simples do caput ou ela também se aplica ao furto qualificado? O que é que diz o entendimento do STF e do STJ? Bom, esses tribunais, eles entenderam recentemente, né, que é possível a aplicação dessa majorante do repouso noturno também aos casos de furto qualificado, né? Não havendo incompatibilidade entre essa circunstância de aumento de pena e aquelas circunstâncias que qualificam o delito, não existe nenhum problema para a dosimetria da pena, né? Até porque o juiz parte da pena base, como vocês já sabem, relativa à modalidade qualificada e faz incidir o aumento de 1/3 só lá na terceira fase de aplicação da dosimetria, como nós já estudamos no semestre passado, certo? Então, quando for perfeitamente compatíveis com a situação fática, STF e STJ têm um entendimento mais recente de que é plenamente possível a incidência dessa causa de aumento de pena, não só no caput do 155, não só o furto simples, como também as qualificadoras também do crime de furto, que nós ainda iremos estudar cada uma delas. Outra coisa que nós vamos estudar é a questão do furto privilegiado. Tá previsto no parágrafo 2º, que diz: se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Então, aqui, pessoal, nós temos alguns requisitos, né, que precisam estar presentes cumulativamente, então são requisitos cumulativos, para que esse privilégio seja aplicado ao crime de furto. Primeiro desses requisitos é a questão da primariedade. E o que é o primário, como vocês já sabem, é aquela pessoa que nunca sofreu nenhuma condenação por crime nenhum, tá? Mas majoritariamente entende-se que não apenas o primário pode receber esse benefício, mas também o não reincidente, né? O não reincidente, como vocês sabem, é aquela pessoa que pode até ter a condenação, mas não está dentro daquele período dos 5 anos, né? Ou essa condenação não aconteceu no prazo que vocês já conhecem, para que seja considerada a reincidência, né? Essa condenação com trânsito em julgado. Enfim, nós também estudamos isso no semestre passado. O que mais? Pequeno valor. O que é o pequeno valor? É aquilo que não ultrapassa um salário mínimo. Que data, professora? Na data da condenação? Não. Na data da subtração, né? Lá na época dos fatos, tá? Então, precisa estar presente esses dois requisitos. O réu tem que ser primário ou não reincidente e a coisa não pode exceder o valor de um salário mínimo na ocasião da subtração. Cuidado para não confundir pequeno valor, tá? Pequeno valor com valor insignificante, tá? Esse daqui é outra coisa, valor insignificante, né? Nós temos aqui a exclusão da tipicidade material, não é isso? Como é que eu vou lembrar disso, professora? Como diferenciar? Como é que eu vou lembrar o princípio da insignificância que eu estudei lá em Direito Penal 1, tá? Como é que eu vou diferenciar o furto privilegiado do chamado furto de bagatela, tá? Vamos lá.
Para nós aprendermos essa diferença, eu proponho que nós analisemos juntos esse caso concreto. Carmel Pinto da Hora, estudante, 25 anos de idade, sem antecedentes criminais, né? Ou seja, primário, encontrava-se na fila do supermercado G. Barbosa de Xique-Xique, Bahia, em 25 de junho de 2019, aguardando sua vez para pagar pelo produto escolhido. Depois de pagar pelo produto, ainda no estacionamento do supermercado, Carmel Pinto da Hora foi abordado por Jacinto Leite, segurança do estabelecimento, que pediu para revistá-lo, pois o havia visto através das câmeras de segurança colocando algumas peças de roupa dentro da mochila. De fato, Carmel Pinto da Hora havia pegado algumas roupas que foram avaliadas em R$ 153. O agente admitiu que havia se apoderado das peças de roupa para seu uso pessoal e que não tinha a intenção de pagar por elas. Jacinto solicitou então a presença da Polícia Militar, que ao analisar o caso deu voz de prisão em flagrante a Carmel Pinto da Hora, conduzindo-o à delegacia de polícia mais próxima para a lavratura do flagrante pela autoridade policial. Então vamos analisar. Carmel Pinto praticou furto privilegiado ou ele praticou furto de bagatela? Nós temos aqui a bagatela, nós temos aqui a aplicação do princípio da insignificância, né? Nós temos aqui uma coisa de valor insignificante. Então, vamos relembrar quais são as diferenças entre o furto privilegiado e o furto de bagatela, para que nós possamos decidir aqui, nesse caso concreto, se Carmel praticou o crime de furto de bagatela ou furto privilegiado. Bom, pessoal, como vocês já sabem, né, o princípio da insignificância ou bagatela, que rege o direito penal, diz que o direito penal não deve se ocupar de condutas que causem uma inexpressiva lesividade ou dano aos bens jurídicos protegidos por lei, né? E quais os requisitos para o reconhecimento do furto de bagatela? Coloquei para vocês, né? De acordo com a jurisprudência e doutrina, nós temos 4 requisitos, né? Que um método mnemônico é você lembrar da palavrinha mari, né? M de mínima ofensividade do agente, A de ausência de periculosidade social, R de reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e I de inexpressividade do bem jurídico tutelado, certo? O reconhecimento da bagatela vai ser verificado, obviamente, em cada caso concreto, de acordo com o que diz o STF e o STJ, né, de acordo com esses critérios, tá? Agora, a inexpressividade, segundo o entendimento dos tribunais superiores, ela também deve ser verificada de acordo com o caso concreto, né? E ela guarda relação com a capacidade econômica da vítima, tá? Da vítima. A inexpressividade do bem jurídico ofendido, tá? Deve guardar relação com a capacidade econômica da vítima, né? Por exemplo, o furto de um frango pode ser aplicado o princípio da bagatela, né? Mantidos os demais requisitos, se ele for praticado contra um proprietário de uma granja que tem lá 20 mil frangos, tá? Posso aplicar o princípio da bagatela, né? De acordo com a capacidade econômica da vítima, aquele único frango não vai fazer diferença, é algo inexpressivo. Agora, vai ser uma conduta punível se o furto for de um frango que pertence a uma mulher que mora na zona rural e que possui apenas meia dúzia de frangos, ok? Dessa forma, já decidiram também os tribunais, né? Então, você pensa, de acordo com esse caso que nós analisamos, a conduta de Carmel foi minimamente ofensiva? Foi minimamente ofensiva, foram algumas peças de roupa, né? Ele nem tem maus antecedentes, né? Nem é reincidente. A conduta de Carmel, nessa conduta dele, havia alguma periculosidade social?
né? Não havia nenhuma periculosidade social. Ele não chegou armado, ele não praticou nenhum crime violento, né? A conduta de Carmel tem baixa reprovação social? Eu entendo que sim, tem uma baixa reprovação social, tá? Agora, a conduta de Carmel, olha para o último requisito. A conduta de Carmel causou uma lesão expressiva ou inexpressiva ao patrimônio do estabelecimento? Eu, particularmente, entendo que sim, que é uma lesão inexpressiva, né, ao patrimônio de uma loja, são R$ 158. Porém, o entendimento dos tribunais superiores é que a inexpressividade deve ser de 10% do salário mínimo vigente à época, ok? Então, em 2019, 158 ultrapassaria o valor desse salário mínimo vigente à época. Então, nesse caso, né, de acordo com essa orientação jurisprudencial, teria que ser, no caso, menor do que 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, tá? Então, de acordo com esse critério, não podemos, no caso de Carmel, ter a aplicação do princípio da bagatela, porque falta um desses elementos, um desses requisitos que são cumulativos. Qual é? A inexpressividade do bem jurídico ofendido, tá? Lembrando que a consequência do furto de bagatela é a atipicidade, né, da conduta, não a crime, né? Como vocês sabem, já estudaram em Pena 1, o princípio da insignificância, ele afasta a tipicidade material. Sem tipicidade material, nós não temos o fato típico, né? E de acordo com aquela teoria analítica do crime, ou teoria tripartite do crime, um dos pés do tripé dessa teoria tripartite do crime estaria faltando, né? Afasta a tipicidade material, então não temos um fato típico, pois, portanto, não há crime, tá? Professora, então será que dá para encaixar aqui o furto privilegiado? Bom, nós já sabemos que no furto privilegiado, o criminoso ele deve ser primário, como nós já acabamos de mencionar, né, que também serve para o não reincidente, e a coisa furtada tem que ser de pequeno valor, tá? Bom, essa questão do valor, né? Tem que ser que valor, professora? Até um salário mínimo à época dos fatos, tá? Para ser considerada coisa de pequeno valor, ela não pode ultrapassar o valor de um salário mínimo vigente na época da subtração, tá? Então, aqui, Carmel Pinto, ele é primário? De acordo com o texto, ele é, né? Carmel Pinto subtraiu uma coisa de pequeno valor, R$ 158, é menor do que um salário mínimo vigente em 2019. Então, ele subtraiu uma coisa de pequeno valor? Sim. Então, estão presentes os dois requisitos aqui para a aplicação da privilegiadora. Qual é a consequência, professora? O juiz vai poder substituir a pena de reclusão pela de detenção ou pode diminuir a pena de 1/3 a 2/3, já diminui bastante, né? Ou aplicar somente a pena de multa, tá ok? Então, essa é basicamente a diferença entre os dois institutos. Agora, eu proponho a vocês uma pesquisa, tá? O que é furto famélico? E vocês me dizerem também, né, se ele é considerado crime. Eu quero que vocês pesquisem tanto na doutrina quanto na jurisprudência, qual é o entendimento do STF, qual é o entendimento do STJ, a respeito do furto famélico, o que é, e se ele é considerado crime. E aí eu gostaria que vocês fizessem um mapa mental, assim como eu fiz aqui, tá? Colocando os requisitos para o furto famélico, o entendimento do STF, do STJ, né, de acordo com ele, e qual a consequência jurídica, certo? E na próxima aula síncrona, nós iremos conversar a respeito dele. Outra coisa importante é que aqui
no parágrafo 2º, existia uma divergência, né? Existe uma divergência. Se esse parágrafo 2º, essa privilegiadora, ela pode ser aplicada ou não aos casos do furto qualificado, ou se ele só se aplica ao caso do furto simples, né? E apesar dessa divergência doutrinária, o STJ editou uma súmula, que é a súmula 511, que diz que é possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva, né? Então, cuidado, essa privilegiadora, para ela ser aplicada ao caso de crime de furto qualificado, precisa que essa qualificadora seja de natureza objetiva. Vocês já sabem que as qualificadoras, estudamos no semestre passado, as qualificadoras de natureza objetiva são aquelas que não dizem respeito ao agente em si, mas sim à situação concreta, ao fato em si, ok? Nós vamos analisar as qualificadoras do crime de furto uma a uma na próxima aula, e aí vocês vão já ter o conhecimento de quais são aquelas de natureza objetiva e quais são aquelas de natureza subjetiva, tá? E aí nós vamos praticar analisando se em determinada situação de furto qualificado pode o juiz aplicar essa privilegiadora do parágrafo 2º do crime de furto, ok? Boa aula, boa leitura para vocês na aula seguinte, né? A próxima aula que é assíncrona. E quaisquer dúvidas eu estou à disposição.